Na sexta-feira, houve dois movimentos. Ciro Gomes mandou uma carta ao PDT informando que sairia do partido. Uma carta de desfiliação do PDT. E, no mesmo dia, Osíris Pontes, que é o presidente do PSDB no Ceará, confirmou em um vídeo que foi publicado na sexta-noite que Ciro Gomes se filiou ao partido e que Ciro será candidato pelo PSDB ao governo do Ceará em 2026. Será candidato a governador do Ceará em 2026. Afirmou também que depois de amanhã, quarta-feira, em um hotel em Fortaleza, Hotel Beira-Mar e tal, haverá a filiação oficial de Ciro Gomes ao PSDB. Ciro, que foi do PSDB na década de 90, foi eleito, inclusive, governador do Ceará pelo PSDB e agora está de volta ao partido. E é importante observar que isso tem a ver com o rompimento do Ciro com o PT em geral, mas particularmente com o PT no Ceará, que é, claro, hoje uma fração do PT controlada pelo ministro da Educação. Ministro da Educação, Santana, que é hoje Camilo Santana, que é hoje o grande líder do PT e que conseguiu, com seus movimentos, em certo momento, uma aproximação com Cid Gomes, irmão de Ciro, também ex-governador do Ceará. E que na eleição de 22 provocou o rompimento entre os irmãos. Ciro se disse esfaqueado pelas costas pelo irmão e por grande parte do PDT cearense. Permaneceu no partido. Em 2024, na eleição municipal, desandou de vez essa relação, com cada um apoiando nomes diferentes. Mas essa importância do Camilo Santana no PT cearense, ela hoje tem uma espécie de personificação, e nem poderia ser diferente, no Eumano, que é o governador e que teve a sua ascensão política diretamente ligada a Camilo Santana. Claro que Ciro lutou para recuperar o comando do PDT cearense. Isso fez também com que Cid saísse do PDT, fosse para o PSB e levasse consigo parte considerável dos pedetistas cearenses. Mas essa é apenas a consequência de uma série de movimentos na carreira de todos eles. O Ciro sempre conta, inclusive, que na época do Mensalão, o Camilo Santana se dispôs a romper com Lula e sair do partido e tal, na época do Mensalão, principalmente nos primeiros momentos, quando parecia que o governo Lula havia acabado e que o PT entraria numa crise profunda. E na época, segundo Ciro Gomes, versão não negada pelo Camilo Santana, o Ciro teria dito ao Camilo: você não pode abandonar o navio, né? Fugir simplesmente.
Você deve defender os seus valores, se você entende que alguém no partido desrespeitou esses valores, mas não simplesmente sair correndo para não ser associado ao que está acontecendo. E depois disso, ainda permaneceram juntos. A família Gomes foi fundamental para a ascensão política de Camilo Santana. Isso é indiscutível. Quem torna Camilo Santana uma figura de relevância nacional é a família Gomes, os dois irmãos, Cid e Ciro. Há mais dois irmãos na política, mas aí com atuação local, na província. Mas Ciro também teve problemas fortes com o PSDB. Quando se observa a carreira de Ciro Gomes, o Ciro Gomes começa a sua atividade político-partidária, porque a atividade política é uma coisa, né? O cara pode ter atividade política como militante, como defensor dessa ou daquela causa, e não ser ligado a partido. Mas a sua militância partidária começa em 1982, ainda durante a ditadura militar, no último governo do período militar, de João Batista Figueiredo, já com a ditadura mostrando que começava a se aproximar do Estado moribundo, né? Mas ao mesmo tempo tentava dirigir o espetáculo do seu desfecho, do seu final. O Ciro se filiou ao PDS. O PDS é filho da Arena. E como a Arena foi, desde a introdução do bipartidarismo, a imposição do bipartidarismo no governo Castelo Branco, a Arena era o partido de apoio político ostensivo, direto, aos ditadores. E o MDB era o partido de oposição, mas com muita gente que havia até aquela história de que o MDB diz sim e a Arena diz sim, senhor, para os generais, né? Mas o MDB não era só isso, ele era uma grande frente, então havia oposição de fato e havia oposição de araque, né? O Ciro se filia ao PDS, o que tem muito a ver com a carreira política do pai de Ciro Gomes, o José Euclides, que foi da UDN. A UDN foi precursora em alguns sentidos. Ela tinha também vários grupos, era complexa, muito complexa, mas ela foi a precursora da Arena, né? Mas em alguns sentidos, há muitas diferenças. Mas era o partido que tinha Carlos Lacerda, que tinha Afonso Arinos, tinha até no final dos anos 50, início dos anos 60, surge uma tal fração Bossa Nova, né? Que tinha José Sarney como um dos seus destaques. Eram jovens udenistas, né? E depois ele foi Arena, foi PDS. O José Euclides Ferreira Gomes, o pai do Ciro Gomes, foi para a Arena e depois ele vai para o PDS e depois PMDB, depois PSDB, aí já acompanhando a carreira do filho. Porque sim, do PDS o Ciro foi para o PMDB em 83. Muita gente foi. O mesmo José Sarney, que foi Arena, que apoiou a ditadura, aparece em 85 como vice de Tancredo Neves. Não é verdade? E o PDS acaba gerando o Partido da Frente Liberal do Marco Maciel, que lá na frente seria vice de Fernando Henrique. Então, houve uma migração
Tanto que o candidato da situação na eleição indireta foi Paulo Maluf, né? Mário Andreasa também pleiteava isso, era o preferido. Os generais não queriam Paulo Maluf, mas o Maluf conseguiu vencer a convenção interna, que já viu o enfraquecimento, né, da ditadura, e foi o candidato, e perdeu para o Tancredo Neves. Quando isso ocorre, Ciro está no PMDB. O MDB havia virado o PMDB porque Golbery teve a ideia de que todos os partidos tinham de ter o P. Era, claro, uma maneira de tentar dar ao PMDB uma possibilidade de continuar existindo, mas sem que a sociedade o enxergasse como sendo a continuação do MDB. Não funcionou, é uma ideia boba, né? Mas o PMDB, que era o partido ônibus, que tinha N grupos, tinha comunista, tinha nacionalista, tinha liberal. Os trabalhistas tiveram uma briga, Brizola e a sobrinha neta de Getúlio pelo PTB, ela vence, a Ivete Vargas, o Brizola então funda o PDT, e outros partidos nasceriam posteriormente, como o próprio PSDB. E Ciro participa de uma segunda etapa do nascimento do PSDB. Já em 90 ele está no PSDB. PSDB que teve como principais organizadores Fernando Henrique, o José Richa, o Franco Montoro, José Serra, pessoal que rompeu com Orestes Quércia, que passou a ter um grande domínio dentro do PMDB. Eles romperam com Quércia, fundaram o PSDB. E o Alckmin, ainda desconhecido, é claro, Mário Covas, é óbvio, um dos principais articuladores da fundação do PSDB. O Alckmin se torna alguém com boa relação com o Mário Covas, vira vice do Covas depois em São Paulo, e o resto todo mundo conhece. O Ciro, ele fica no PSDB até 97, já no segundo mandato de Fernando Henrique. Mas no primeiro mandato ele já tinha rompido com Fernando Henrique, se afastado, e passou a dizer que o Plano Real foi traído, porque eles executaram apenas os primeiros movimentos do que estava planejado e depois mergulharam em uma política fiscalista neoliberal. Ciro se torna oposição para valer pela primeira vez. E assim continua no PPS, no PSB, partido que hoje abriga Geraldo Alckmin, né? O PROS, que depois foi absorvido pelo Solidariedade, e em 2015 ele entra no PDT. O PDT buscava o rosto nacional, ficou a burocracia depois da morte do Brizola. O Carlos Lupe, que está lá até hoje, comandando, é o presidente do partido, mas ninguém com importância política, eleitoral, né? Nenhum líder popular. E buscaram o Ciro Gomes para tentar cumprir esse papel. Em 2018, ele teve uma votação importante, a maior disparada do partido desde Brizola, e em 2022 ele tem uma votação péssima, né? Fraquíssima, teve menos votos que Simone Tebet. E foi quando o Ciro falou, tô fora, ele até cunhou uma frase que passou a usar com muita frequência, eu amo o Brasil, mas esse amor não é correspondido, né? Então eu não vou me candidatar a mais nada, etc. Ciro conviveu com um problema. A imensa dificuldade que ele tem de organizar movimentos políticos. O Ciro é um sujeito muito inteligente. Ele é muito bom quando entrevistado. Não é um grande orador, não é o sujeito cuja oratória arrebata
os ouvintes. Não é Carlos Lacerda. E não tem o poder de oratória do próprio Brizola, em discursos, em frases de efeito. Não tem. Mas também não é um grande debatedor. Em nenhum debate eleitoral, o Ciro Gomes conseguiu mudar significativamente a tendência do eleitorado por um desempenho brilhante, avassalador em um debate. Mas ele é muito bom respondendo perguntas. Ele é muito bom respondendo perguntas porque é capaz de abordar assuntos até complexos com loquacidade e com uma certa profundidade que os outros não têm, os seus concorrentes habituais não têm. E isso passou para uma parte da imprensa e por uma parte dos eleitores a ideia de um Ciro quase erudito. Não é, mas é um sujeito muito inteligente e que tem a capacidade de fazer abordagens técnicas. Né? Muitas vezes ele faz abordagens que passam como extraordinárias porque os seus concorrentes não têm base, não têm elemento para contestar aquelas afirmações. Mas sempre que aparece alguém que domina aquele assunto e apresenta as contestações, percebe-se que não há a erudição pretendida, né? Mas é alguém que tem abordagens técnicas interessantes. É um nacional desenvolvimentista. Como foi Celso Furtado? Há algo de Celso Furtado, de Gonzaga Beluso, né, que foi presidente do Palmeiras, exatamente, que são nacionais. O Celso Furtado foi um nacional desenvolvimentista, Beluso está vivo, aliás, com participações brilhantes em debates sobre economia. Ele é um sujeito brilhante, teoricamente, muito fundamentado, o Gonzaga Beluso, e que, digamos, abraça uma das derivações do pensamento de Keynes. Né? Todos eles têm muita influência de Keynes. O Haddad já teve, o Haddad hoje está no pré-keynesianismo, né? Está cada vez mais próximo das ideias liberais. E o Ciro Gomes, ele fez muitas saladas no pensamento econômico. Ele não tem a profundidade do Beluso, não é um pesquisador do nível do Celso Furtado, embora seja assim um pesquisador. Ele pesquisa assuntos, ele escreve até livros sobre muitos assuntos. É muito interessado nessas coisas, mas basicamente é um nacional desenvolvimentista. E alguém que reivindica a recuperação do poder presidencial. E ele está certo quando nota que o presidencialismo brasileiro sofreu um golpe. O presidencialismo, 2 vezes escolhido pela população, em 63 e em 93, foi derrubado em silêncio. E há um parlamentarismo sem responsabilidades. De quem governa, porque governa grande parte do orçamento, 1/3 do orçamento, livre, é hoje administrado pelo parlamento, mas sem a responsabilidade de ser o governo. Então, o Ciro, quando escreveu sobre Brizola, isso mostra muito do que pensa o Ciro Gomes. Ele fala do Brizola como defensor da educação, ele fala do Brizola nacionalista, mas ele não aborda o trabalhismo, que é o cerne da vida política de Brizola. Brizola, e posteriormente em relação a si mesmo, né, o Jango, eles representaram a ala esquerda do getulismo.
O getulismo tem um parentesco nesse aspecto com o peronismo, né? É um guarda-chuva sob o qual estiveram fascistas, integralistas, trabalhismo de direita e trabalhismo de esquerda. O trabalhismo de esquerda, personificado numa parte da vida pelo João Goulart e o tempo todo pelo Leonel Brizola. Isso é indiscutível. O Ciro não aborda isso. Ele se distancia exatamente do cerne do Brizola e que deveria ser o cerne do partido que ele, Brizola, fundou, o PDT. Mas que, na verdade, foi-se com o Brizola. O Ciro nunca recuperou esse caráter essencial do movimento brizolista. E que não é... Leonel Brizola nunca foi socialista, nunca, nem de longe comunista, mas nem de longe. Tanto que uma vez perguntado modelo de socialismo, ele mencionou a Austrália. Pelo amor de Deus. Né? Isso mostra o acanhamento da esquerda no Brasil. Ela é chamada de esquerda mesmo quando não é. Quando é, no máximo, reformista, nacionalista. E o nacionalismo pode ser até de extrema direita. Mas nunca comunista. Nunca. E o Ciro, depois de 22, se dizendo não correspondido em seus sentimentos pelo país, e não disputo mais eleição, vou colaborar com palestras e tal. Mas, batendo cada vez mais no PT, e principalmente PT do Ceará, isso tornou-se de tal maneira central na sua atuação política nos últimos 3 anos, que ele começou a se aproximar de qualquer oposição ao governo do Elmano no Ceará. Tanto que ele foi em evento do União Brasil. Especulou-se que ele entraria para a União Brasil. Ou seja, a sua opção política, do ponto de vista partidário, não era mais alguma coerência, como havia, em todo caso, no Brizola. Não. Mas o antipetismo, e principalmente no Ceará, a ponto de fazer com que ele se aproximasse daqueles que ele, não muito tempo atrás, metralhava verbalmente. E falando em metralhar verbalmente, o PSDB, que foi diversas vezes verbalmente metralhado por Ciro Gomes, e o seu futuro dirigente, Aécio Neves, agora em novembro, foi chamado pelo Ciro Gomes de cadáver político e de uma grande decepção. Só que agora, se o Ciro for de fato disputar o governo do Ceará, isso pode ser interpretado também como a reconstrução ou repavimentação de um caminho para tentar chegar à presidência. Muita gente está de olho em 2030, porque em 2030 não haverá Lula disputando a eleição. E não haverá, tudo indica, Jair Bolsonaro disputando a eleição. Que são os caras que partem de uma plataforma de lançamento em eleições que os outros nem se aproximam. É 30%. Provavelmente não haverá nenhum nem outro. Então isso abre perspectiva para gente que hoje não tem a menor chance de ganhar a presidência. Não só isso. A dificuldade que Ciro sempre teve de organizar nacionalmente o partido e as campanhas eleitorais, no PSDB, apesar de ser um partido em frangalhos, um partido que piscou para o desaparecimento, que quase foi absorvido
por outros partidos, que se perdeu até o contato com a sua história. E o Dória tem muito a ver com isso. O Dória trabalhou aquela história de novo PSDB e tal, para esse rompimento histórico. Sem que lá no passado o PSDB tenha sido, em algum momento, de fato, o Partido Social Democrata. Nunca foi. Pelo contrário, o governo Fernando Henrique foi um governo de neoliberalismo na veia, observando qualquer conceito primário do neoliberalismo. Isso é indiscutível. E o Ciro Gomes, de qualquer maneira, ele terá um partido que, apesar de tudo isso, tem uma história, ou seja, as pessoas sabem o que é PSDB, o que é aquele partido. O Fernando Henrique foi presidente. O Alckmin foi governador. Antes o Mário Covas foi governador. As pessoas identificam uma história. E pode ser, para o PSDB, a recuperação de alguma relevância. Porque o Ciro, senão não estaríamos falando sobre ele aqui, ele tem relevância política nacional. Ele é uma personagem que não pode ser tida como irrelevante, etc. Apesar da sua incrível capacidade de escolhas erradas, de erros, de cálculo, inclusive de perder a coerência quando se torna refém do próprio objetivo que ele estabeleceu no Ceará, de oposição ao governo. Isso não deve fazer com que ele seja sem medida, sem critério. É preciso ser seletivo nas alianças. Ou então, você está fazendo oposição para quê? Para produzir o quê? Para ir em que direção? Mas, para o PSDB, pode ser a recuperação de alguma relevância. Não é o Aécio que vai dar essa relevância ao PSDB, convenhamos. Pode ser o Ciro. E o PSDB, apesar de estar em frangalhos, apesar da autodestruição em que ele se meteu, pode ser, por ação do próprio Ciro, um partido com presença em todos os estados e capaz de viabilizar uma candidatura nacional. Mas isso é especulação, é óbvio. Ele nem anunciou ainda que será candidato ao governo do Ceará. Mas esses são os motivos primordiais dessa reaproximação entre Ciro Gomes e PSDB.